caro amigo produtor. Eu sou Maurício Kimoto, produtor rural. E para você que acompanha o nosso canal, o canal da agricultura, eu quero deixar para você mais uma informação que poderá diminuir os seus prejuízos. E é justamente sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Você, por exemplo, que é produtor de hortaliças. Existe uma doença que ela tem alta incidência em períodos de temperaturas baixas, no caso no inverno e nas estações que se aproximam do inverno, acostuma aparecer uma doença muito comum chamada esclerotínia. Eu vou mostrar aqui os sintomas desta doença. Observe aqui este pé de alface. Isso aqui é uma alface da variedade lisa. Se você olhar o aspecto por cima, você percebe que ela está toda danificada e murcha, e algumas partes até secas por causa da insolação. Por que esta planta ficou dessa forma? Ao cortar a planta e virar ao contrário, você vai perceber aqui, próximo ao tronco, alguns fungos esbranquiçados. Essa doença é muito chamada de mofo branco, e é uma variação dela também chamada de mofo cinzento. Mas essa doença é chamada esclerotínia. A esclerotínia, ela tem esses esporos aqui, e elas vão proliferando e atacando a parte inferior da planta. E as folhas, as mais baixas, que estão em contato com o solo, elas ficam danificadas, e fazendo com que a planta então ela comece a perder muito líquido, e ela vai se desidratando. Você vê que essa doença ela acomete também esta região do tronco, próximo à raiz, e ao você cortar esta raiz, você vai perceber que os vasos que compõem o sistema radicular, elas estão todas escurecidas, porque este fungo atacou de tal forma que a planta ela não tem mais condições de se alimentar, e por isso que elas vão deteriorando. Um dos fatores que aumenta esta situação, que piora esta situação, seria baixas temperaturas associadas à alta umidade. Então é desaconselhável, por exemplo, irrigar a planta nos períodos muito frios, principalmente próximo do anoitecer. É recomendável que faça a irrigação durante o dia, quando tem bastante sol, para que estas plantas elas estejam secas quando anoitecerem. Então é preciso ficar muito ligado aí na questão da umidade do solo. Mas assim, existem alguns fatores que contribuem para a doença, fora o excesso de umidade. É preciso a presença do patógeno, e é preciso condições favoráveis para que esse patógeno ele possa se multiplicar. Uma das condições que favorece o aparecimento desses patógenos seria o desequilíbrio do solo. Veja, aqui eu encontrei uma planta nessa situação. Então, pequenas quantidades de plantas numa população densa como essa não seria assim algo preocupante. Porém, se medidas de precaução não forem tomadas, essas doenças elas podem acometer grandes proporções, e realmente a produtividade ela pode ficar totalmente comprometida, fazendo com que o produtor ele possa amargar aí resultados negativos e grandes prejuízos na sua propriedade. Eu aconselho que uma das melhores medidas de prevenção seria a reestruturação do solo. Um solo bem estruturado, com a presença de micro-organismos que são benéficos a ele, só pela atuação natural desses micro-organismos, ela vai promover o controle desses patógenos. Então, o solo desequilibrado, ele é um terreno fértil para que essas doenças elas possam se proliferar. Agora, uma vez que o período do ano é favorável ao aparecimento dessas doenças,
É possível também tomar algumas medidas preventivas com aplicações de alguns fungicidas. Os fungicidas mais eficazes para esse tipo de doenças têm na sua composição iprodiona ou prosimidona. Um desses elementos aqui na composição, ambos fazem parte do mesmo grupo químico, o dicarboximida. Esse grupo químico ele é o mais eficaz para o controle das doenças da família da esclerotínia. Existe uma outra variação da esclerotínia, também chamada de botrytis. Não é uma doença muito comum aqui no caso da alface, mas ela pode acometer algumas plantas da família das solanáceas. Mas o controle é muito parecido, porque as doenças se manifestam da mesma forma. Então, fica aqui mais uma dica para você, amigo produtor, para que você possa então prevenir a sua plantação para que não sejam acometidas com essas doenças. Nos próximos vídeos eu quero falar um pouco mais sobre outros tipos de doenças que podem acometer as nossas plantações. Até logo!